Olá, eu sou a professora Flávia Facchini e hoje a aula é sobre direitos sociais e competências profissionais. Da relação entre capital e trabalho e das disparidades socioeconômicas surge a chamada questão social. A partir desse processo aparecem as primeiras práticas que fundaram o serviço social enquanto profissão e defesa da justiça social. Direitos sociais e competências profissionais, professora Flávia Facchini. Com o progresso da acumulação capitalista, o aumento da produtividade torna-se uma das formas mais utilizadas de reprodução desse sistema. Existe a incorporação dos avanços técnicos e científicos no processo de produção e também como forma de organização do trabalho neste modelo. Com isso, é possível que os trabalhadores produzam mais em menos tempo e também realizem multitarefas, ou seja, sejam trabalhadores multifacetados. Quando a gente fala dos trabalhadores nas fábricas, a gente entende que estes se transformam em operadores de várias máquinas. Seja também na área da saúde, essa incorporação de, por exemplo, painéis eletrônicos para chamar os pacientes, usuários que vão ser atendidos, diminui-se o tempo em que o profissional vai até a recepção e este tempo é então transformado em tempo de atendimento. Com isso, pode-se dizer que é reduzido o tempo de trabalho socialmente necessário à produção de mercadorias, necessário aos serviços a serem disponibilizados, ampliando simultaneamente o tempo de trabalho. Com a ampliação do tempo de trabalho, também se ampliam o excedente e o lucro para uma parcela menor da população com maior poder econômico, político e social. É importante destacar que, quando se incorporam tecnologias ao processo de trabalho, isto acaba aumentando o tempo de trabalho e não diminuindo. Ou seja, os trabalhadores acabam trabalhando mais em menos tempo. Por quê? Porque a demanda nunca acaba. Dificilmente existem profissionais em números adequados para atender determinada demanda. E isso acontece porque no capitalismo vai tentar, então, expropriar-se cada vez mais dos trabalhadores com o intuito de gerar um excedente ali que depois vai se transformar em lucro. Nessa dinâmica, vão existir mais trabalhadores do que empregos, pois cada vez menos trabalhadores vão realizar mais tarefas. Então, torna-se maior a demanda por empregos do que a necessidade de preenchimento dos cargos, havendo uma miséria relativa que está associada à forma de acumulação do capital. Ou seja, para que o capital continue existindo, para que o capitalismo continue existindo, é necessário que exista miséria, é necessário que exista um exército industrial de reserva que corresponde aos trabalhadores sem empregos e aptos para o trabalho, para haver então uma concorrência, uma competitividade entre as pessoas, porque esses são valores atrelados ao sistema capitalista de produção. Consequentemente, se existem mais trabalhadores do que empregos e é maior a demanda por empregos do que a necessidade de preenchimento dos cargos, existe o desemprego. E quando a gente fala
de globalização e desenvolvimento social, é possível constatar que, mesmo com a ideia de progresso, de avanço tecnológico, de incorporação das tecnologias ao processo de trabalho, da existência de tecnologias possíveis para a resolução desses problemas sociais, da pobreza, da miséria, isso não acontece. Inclusive, esta forma de se olhar desenvolvimento social como algo estritamente econômico, ou seja, vamos investir apenas na economia, apenas no crescimento econômico e isso vai se desdobrar em maior qualidade de vida, acaba gerando alguns outros problemas sociais, inclusive agudizando problemas sociais. Dentre esses problemas estão os ambientais, que correspondem, então, a problemas relacionados em como os seres humanos se apropriam da natureza e a transformam e constroem coisas, e quais são os rebatimentos dessas construções, dessas produções. Tendo em vista também que o ambiental não é só a natureza, mas é todo o ambiente que circunscreve, né, os seres humanos, incluindo os próprios seres humanos. Muitas vezes, quando a gente pensa em natureza, pensa em meio ambiente, a gente pensa o ser humano fora dele. E não, a preservação do meio ambiente está relacionada diretamente com os próprios seres humanos. E também fatores sociais, pois quando a gente fala de pauperismo, quando a gente fala de uma miséria que está relacionada ao sistema capitalista, é importante salientar que não é uma pobreza apenas compreendida como resultado da distribuição de renda não igualitária, mas também da própria produção, da própria distribuição dos meios de produção. Então, está no cerne, está na estrutura desse sistema. Não está relacionado apenas com a distribuição de renda, mas também com questões estruturais desse próprio sistema. Então, hoje, nós vivenciamos um processo de constante debate na sociedade sobre estas questões que estão reverberando a partir de um modelo hegemônico. E vão existir diversas opiniões que vão advir da população, da sociedade, de políticos, de uma comunidade científica e que vão pensar sobre as alternativas de desenvolvimento e como enfrentar os problemas que a gente está constatando aqui. E quais são esses problemas? A gente já falou de alguns aspectos ambientais e sociais, então falando de modo um pouco mais específico. Esses problemas estão relacionados à maior concentração de renda e riqueza, mas por parte de uma pequena parcela da população. Então, quando a gente falou da incorporação de tecnologias ao processo produtivo, ao processo de trabalho, a gente não fala que, apesar dessas tecnologias ajudarem os profissionais no seu dia a dia, por exemplo, quando eu vou lá e coloco a opção de um prontuário eletrônico ao invés de um prontuário a ser preenchido à mão, né? Vamos falar da área da saúde aqui. Obviamente que isso vai diminuir o tempo em que o trabalhador vai ter que despender para preencher uma ficha manual, né? Vai ser muitas vezes mais rápido utilizar o prontuário eletrônico. De toda forma, esse tempo ele não é utilizado para o próprio trabalhador, mas soma-se outras tarefas, porque hoje nós temos a cultura e a propagação da ideia de um trabalhador multitarefas. Isso foi sendo incorporado a partir de modelos, das mudanças de modelos
de produção e de gestão da produção nas fábricas. Então, a gente tinha, primeiramente, trabalhadores, cada trabalhador era responsável por uma máquina e até por uma parcela muito pequena do processo de produção. Com a incorporação das tecnologias, esse trabalhador ele é polivalente. Ele vai operando várias máquinas ao mesmo tempo. Então, este modelo ele vai sendo incorporado em outras instâncias da vida, seja na educação, na saúde. Então, a gente vai vendo isso acontecer nos processos de trabalho, no setor de serviços, nos mercados, enfim, a gente vê novas formas de incorporação das tecnologias para que cada vez mais os trabalhadores façam mais em menos tempo e mais atividades. Então, com isso, a gente percebe que esse trabalho, essa tecnologia, que também serve para ajudar o trabalhador, ela está direcionada no modo capitalista de produção para maior concentração de riqueza. E quando a gente fala de concentração de riqueza, nós estamos falando de uma riqueza que é apropriada por uma pequena parte da população, é uma riqueza que está acumulada, porque a gente também vem percebendo que apesar dessa produção de riqueza cada vez maior, por conta da concentração, a gente também tem um aumento da pobreza. Quando estamos falando sobre o aumento da pobreza, então, de forma dialética, falamos com a maior concentração de riqueza. Então, existe uma má distribuição dos produtos e do trabalho e do que isso traz de riqueza para a sociedade. Nós também podemos identificar que reverbera desse sistema econômico e social a degradação do meio ambiente, por conta da utilização predatória dos recursos naturais em detrimento de uma utilização consciente, de um trabalho que vá estabelecer uma relação consciente com a natureza. Então, é muito comum que, em nome do excedente, em nome do lucro, seja possível estabelecer uma relação predatória com os recursos naturais, com a matéria-prima. Então, hoje a gente vê a extrema extração de matéria-prima, de recursos naturais que vão um dia acabar. Então, cada vez mais nós temos que pensar sobre o uso em que estamos fazendo destes recursos. Como está sendo este uso? Este modelo também visa o fortalecimento do individualismo. Quando nós temos um modo de produção em que existe miséria, em que existe desemprego, existe competitividade. Essa competitividade, muitas vezes, é até fomentada nos próprios ambientes de trabalho, por exemplo, com os prêmios, com a eleição do melhor vendedor do mês. Então, existe um papel de reconhecimento em relação a isso, em relação ao trabalho das pessoas? Existe, mas também existem formas de se trabalhar o reconhecimento no trabalho. Não precisam ser formas que vão causar uma competitividade e uma individualidade entre os trabalhadores de forma que prejudiquem uns aos outros. Então, esse é um trabalho a ser pensado e repensado cotidianamente quando nós falamos e quando nós olhamos para o processo de trabalho e para o que é trabalho. Hoje também, um dos problemas é a promoção de uma visão de curto prazo. Então, quando fala-se da extração de recursos naturais, quando fala-se de produção de bens específicos, nós esquecemos, nós como sociedade esquecemos o futuro. Então,
Quando nós falamos da extração de recursos naturais, é preciso que essa extração esteja ligada à conscientização sobre o que deixar para as próximas gerações. São questões que não podem ser vistas a curto prazo, mas a longo prazo. O que essa degradação ambiental vai causar para as pessoas, na vida das pessoas, nas relações sociais, o que o uso desenfreado desses recursos pode, então, causar na vida das pessoas, em problemas de saúde, em problemas sociais, que nós já podemos minimamente constatar, né? Porque este uso predatório da natureza, essa relação de descompasso entre vida social e a natureza, acaba já reverberando hoje na vida das pessoas, hoje na saúde das pessoas. Então, é preciso que seja criado um cenário favorável para que cada cidadão se preocupe com as futuras gerações, mas entende-se também que não se trata de ações individuais, mas a necessidade de ações estruturadas, ações que sejam públicas, ações que tenham esse alcance público, porque individualmente nós, como cidadãos, podemos fazer coisas? Podemos, mas existem questões como essa de interesse público que devem ser, então, estruturais, que devem ser constituídas a partir de um programa, a partir de um projeto, a partir de políticas públicas. Então, como nós já falamos um pouquinho, é preciso resgatar, é importante a gente resgatar que o desenvolvimento econômico não significa desenvolvimento social, tá? O desenvolvimento, ele não pode ser considerado apenas crescimento econômico. Então, não é apenas a expansão quantitativa do produto e da renda. Porque tendemos a observar o desenvolvimento como avanço tecnológico, aumento de produtividade, e como a gente já vem conversando até agora, e vamos percebendo que esse aumento quantitativo, esse aumento de bens, de serviços, de recursos, não traz necessariamente uma melhora na vida das pessoas, por conta da desigualdade social, por conta da concentração de renda. Então, o desenvolvimento, ele deve ser considerado como um fenômeno complexo. Ele é complexo. E como é complexo, é importante ser olhado a partir dessa complexidade. E como que a gente olha para um fenômeno complexo? A gente olha de forma interdisciplinar e também considera as múltiplas determinações, ou seja, os aspectos sociais, políticos, culturais, não só os econômicos. E entende-se que a partir desses diversos aspectos é que vamos ter transformações estruturais e qualitativas na sociedade e assim vão reverberar em mudanças. Então, é importante que a gente fique atento para não desconsiderar as práticas individuais, mas entender que mudanças qualitativas se fazem coletivamente. E este coletivo, muitas vezes, vai se dar a partir de um interesse público, a partir da estruturação de políticas públicas que atendam a esses problemas e que entendam que o desenvolvimento é diferente de crescimento econômico. Tendo em vista
esta complexidade do fenômeno, do desenvolvimento ser diferente do crescimento econômico, ele está relacionado com diversas questões. Então, desenvolvimento é aumento de qualidade e de oportunidades. Exemplo disso são as vagas de empregos, a renda e condições mínimas de subsistência. Então, a gente só desenvolve, né? Uma sociedade só se desenvolve socialmente se tiver aumento de qualidade e de oportunidades. Não vale apenas o aumento da renda total. Porque o aumento da renda nessa sociedade pode ser considerado um aumento de uma renda que é concentrada, que está concentrada em pessoas, em um grupo hegemônico e que tem poder social, político, econômico. Desenvolvimento social também está relacionado com eficiência econômica. Essa eficiência econômica vai propiciar a geração de renda, o acesso a bens e serviços pela população e vai promover, então, um cenário de desenvolvimento adequado. Então, pensar essa eficiência econômica e pensar também como será propiciado a geração de renda às pessoas. Como as pessoas vão ter acesso à renda a partir do trabalho, a partir de atividades, a partir de políticas públicas e sociais. A conservação ambiental, ou seja, ações que avaliem as necessidades econômicas e da população, levando em conta as gerações futuras e a preservação do meio ambiente, entendendo que esta relação predatória com a natureza, com a expropriação de matérias, né, de matéria-prima, vai reverberar em menos qualidade de vida, em problemas de saúde, na dificuldade, enfim, de vivência das pessoas no planeta Terra como um todo. Qualidade de vida, ou seja, transformações que visem a qualidade de vida de toda a população, não apenas em uma parcela específica da população, havendo investimento em lazer, em cultura, em esportes, em uma vivência que ultrapasse a subsistência, mas que seja configurada a partir dos direitos sociais. E a equidade social, que significa um desenvolvimento que vai promover, além da igualdade, a equidade. A equidade corresponde ao tratamento desigual para os desiguais, que é a base dos direitos sociais. Por exemplo, a gente pode dar um exemplo a partir da licença maternidade. Então, por que as mulheres têm uma licença maternidade maior do que os homens, por exemplo? Porque entende-se, a partir da base dos direitos sociais, que é a mulher que vai amamentar, que é a mulher que precisa recuperar-se do parto, né? Obviamente que já existem discussões nessa área sobre também existe uma ampliação da licença paternidade com o intuito de divisão desse trabalho educativo com as crianças e desse cuidado. Mas isso foi só um exemplo para a gente pensar em como funciona essa base dos direitos sociais. Então, outro exemplo são as cotas. Então, como uma forma de reparação histórica pelos direitos que já foram violados de pessoas negras ou indígenas. Então,
tem-se as cotas sociais, que vão servir então como uma forma de reparar essa falta de acesso que houve anteriormente por essas populações em específico. E, a partir disso, então, existe a equidade social, um dos valores, uma das diretrizes necessárias, então, para um melhor e para um efetivo desenvolvimento social. Para a Organização das Nações Unidas, a ONU, nós podemos até olhar no site da ONU, lá vão estar dispostos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Segundo a ONU, estes objetivos são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas em todos os lugares possam desfrutar de paz e de prosperidade. A ONU criou, então, alguns objetivos a serem alcançados até 2030 no Brasil. Então, vamos falar um pouquinho de cada um desses objetivos a partir do que nós, até agora, estamos conversando sobre desenvolvimento social. Então, se desenvolvimento social não é só crescimento econômico, a gente pode elencar que um dos objetivos da ONU é a erradicação da pobreza, que significa erradicar a pobreza em todas suas formas e em todos os lugares em que ela existir. Então, que existam planos, programas e projetos que visem acabar com a pobreza no Brasil. A fome zero e a agricultura sustentável, que está ligado também à erradicação da fome, mas não só isso, também está relacionado à segurança alimentar. A segurança alimentar está relacionada à melhora da nutrição, ao respeito à soberania alimentar dos povos, ou seja, cada população, a partir da sua etnia, a partir da sua vivência, produz uma forma de se relacionar com a comida e de consumir de forma específica, com a sua história. Então, é preciso também se considerar essa soberania alimentar, além de promover a agricultura sustentável e que não agrida o meio ambiente. Saúde e bem-estar. Visa garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos em todas as idades. Educação de qualidade, que é garantir o acesso à educação inclusiva, sendo esta educação para todas as pessoas, inclusive aquelas pessoas com deficiência, aquelas pessoas de classes econômicas que estão desfavorecidas no sentido econômico, social, vulneráveis ou que estão em risco social. Uma educação que tenha uma qualidade, que seja equitativa e que promova oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas as pessoas, independentemente da idade, né? Não importa se são pessoas jovens, se já são pessoas adultas, mas aquelas que ainda não tiveram a oportunidade de acesso à educação tenham, tá? A igualdade de gênero. Então, alcançar a igualdade de gênero
empoderar todas as mulheres e meninas, tendo em vista também levar em conta essa reparação histórica e ainda essa desigualdade entre homens e mulheres, essa desigualdade de gênero presente em nosso país. Água potável e saneamento. Segundo a ONU, então é imprescindível garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos, tendo em vista em algumas regiões ainda existem pessoas que não têm acesso a esta água potável e o saneamento básico. Energia limpa e acessível. Garantir o acesso a fontes de energia fiáveis, sustentáveis e modernas para todos. Ou seja, que o avanço técnico, que o avanço tecnológico, que o avanço científico chegue para todas as pessoas, para toda a população brasileira. Como a gente já vem conversando até agora, que muitas vezes, com esse crescimento econômico, com a incorporação das tecnologias, muitas pessoas ainda não são contempladas com esses avanços, com essas formas de se viver mais confortáveis, inclusive. Trabalho decente e crescimento econômico. Promover o crescimento econômico que seja inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos. Na área da indústria, inovação e infraestrutura, construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Redução das desigualdades. Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre os países, tendo em vista que existem países ainda em desenvolvimento e que muitas vezes, numa disputa econômica, e, inclusive, não tem acesso a bens e serviços que outros países, ou já existem outras tecnologias, outras possibilidades. Então, que essa concorrência seja mais igualitária, que o acesso aos produtos e serviços sejam igualitários. Cidades e comunidades sustentáveis. Tomar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis. Então, o 12º objetivo. Objetivo 6º, água potável e saneamento. Ou seja, garantir a disponibilidade e gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos, tendo em vista que ainda existem pessoas que não têm acesso ao saneamento básico e à água potável. Energia limpa e acessível. Garantir o acesso a fontes de energia fiáveis, sustentáveis e modernas para todos. 8º objetivo, trabalho decente e crescimento econômico. Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável, o pleno emprego e produtivo que está relacionado ao trabalho digno para todos. 9º objetivo, está relacionado à indústria, inovação e infraestrutura. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. O 10º objetivo está relacionado à redução das desigualdades, seja essa desigualdade no interior dos países ou entre os países, tendo em vista haver uma dependência, um capitalismo dependente, onde os
países subdesenvolvidos são dependentes daqueles ditos como desenvolvidos. 11º, cidades e comunidades sustentáveis. Ou seja, tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis. 12º, consumo e produção responsáveis. Garantir padrões de consumo e de produção que sejam sustentáveis. O 13º, ação contra a mudança global do clima. Adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e seus impactos, questão que a gente vem conversando já desde o início. Vida na água. Conservar e usar de forma sustentável os oceanos, mares e os recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável, tendo em vista que está relacionado a esta forma de exploração predatória ainda que estabelecemos com a natureza, com a vida na água e com a vida terrestre também. Então, proteger, restaurar, promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, travar e reverter a degradação dos solos e travar a perda da biodiversidade, tendo em vista que a gente deve pensar a longo prazo e não a curto prazo. 16º objetivo: paz, justiça e instituições eficazes. Ou seja, promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável. Proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis. E o último, que é 17º objetivo: parcerias e meios de implementação. Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. O que a gente vem falando até agora. É preciso, é necessário que estas ações ultrapassem o cotidiano, o individual e passem a ser ações com parcerias, ações mais estruturadas em políticas públicas, em políticas sociais. Tendo em vista esses objetivos, a gente pode pensar um pouco do que o serviço social pode contribuir, então, nesse processo de desenvolvimento sustentável, de um desenvolvimento social para além de um crescimento econômico. Então, primeiro, é importante a gente lembrar que o serviço social é uma profissão de caráter sociopolítico e interventivo. Ele realiza análises críticas a partir de um arcabouço teórico-metodológico que é construído a partir da história da profissão, a partir de um acúmulo científico dentro da profissão e também da articulação entre as dimensões teórico-metodológica, ético-política, que está relacionado não só ao nosso projeto ético-político, mas também uma postura profissional frente à ética, frente aos valores que a própria profissão acaba sendo guiada, né? E técnico-operativa, pensando então essa profissão como interventiva, que vai atuar a partir da questão social e suas expressões frente aos problemas atuais, tendo como base a justiça social. Então, o serviço social olha para a questão social, olha para a relação entre capital e trabalho, e tudo que a gente vem conversando até agora tem como base essa relação entre capital e trabalho. Né? Então, a gente olhou lá para o processo produtivo, olhou para o mundo do trabalho, viu como essa relação entre capital e trabalho está
estabelecida, se estabelece, e a gente vai ver que disso surge uma desigualdade social, disso reverbera o lucro, reverbera em acúmulo de riqueza, e isso vai gerar problemas sociais, problemas ambientais. Então, essas expressões da questão social que vão reverberar, né? Essa questão social que vai se traduzir no desemprego, na desigualdade social, na desigualdade de gênero, então, são problemas atuais e que podem ser trabalhados pelos assistentes sociais. Então, para Yamamoto, a questão social diz respeito ao conjunto das expressões das desigualdades sociais engendradas na sociedade capitalista madura, impensáveis sem a intermediação do Estado. Nós estamos falando até agora sobre a necessidade de ações públicas, de ações a partir de políticas públicas. A questão social tem sua gênese no caráter coletivo da produção. Então, tudo que a gente está falando aqui são relações sociais, são relações entre os seres humanos ali, contraposto à apropriação privada da própria atividade humana, sendo esta o trabalho, das condições necessárias à sua realização, assim como de seus frutos. A questão social vai, então, se expressar as disparidades econômicas, políticas e culturais das classes sociais, que são mediatizadas por relações de gênero, relações étnico-raciais, territoriais, degradações ambientais, a diminuição da qualidade de vida a partir da miséria, que é produto, se a gente for pensar no pauperismo, do modo de produzir e reproduzir essa vida social. Então, é possível dizer que o serviço social está voltado para atender esses problemas considerados do nosso tempo. Então, a questão social ela é a mesma desde o processo de revolução industrial. A base da questão social é a mesma, que está relacionada a essa desigualdade social, a essa relação entre capital e trabalho, e como os trabalhadores se organizam, então, para lidar com a questão social. Mas a gente pode perceber que as expressões da questão social se metamorfoseiam, né? Ou seja, elas vão mudando essas expressões conforme a sociedade, o movimento social, o movimento econômico também se altera. Então, hoje a gente tem a possibilidade, por exemplo, de nos apropriarmos de tecnologias físicas e de outras tecnologias, da ciência, cada vez com mais mudanças para atender a esses problemas do nosso tempo. Então, é preciso que exista uma formação profissional a partir do desenvolvimento sustentável, com esse olhar para o meio ambiente, com esse olhar para a responsabilidade ambiental e para a questão ambiental como um todo. E os assistentes sociais vão se apropriar dessas discussões a partir de uma consciência crítica, a partir de ações direcionadas pelo próprio projeto ético-político da profissão e de responsabilidade social. Os profissionais vão trabalhar isso no seu cotidiano a partir de intervenções em que vamos nos utilizar, por exemplo, da socioeducação com os trabalhadores, com os usuários, em que vamos trabalhar a sociedade a partir de reflexões, a partir de cursos, de grupos, e também podemos inserir neste processo a educação ambiental a partir dessa discussão que fizemos até agora. Estas são as referências bibliográficas utilizadas para elaboração desta aula. Nesta aula, foi possível apresentar as primeiras práticas, aquelas que fundaram o serviço social enquanto profissão de defesa da justiça social. Convido vocês a consultarem o texto base
e o material produzido e disponível sobre o assunto. Muito obrigada e até a próxima aula!